É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Gente, vocês precisam assistir esse vídeo. É muito sério o que aconteceu em Taubaté. Confira isso. A notícia diz que o Ministério Público da cidade recomendou que professores não usem expressões de cunho religioso nas salas de aula, expressões do tipo Deus te abençoe, que também não usem em salas de aula cantigas de cunho religioso e que também não orem em oração do Pai Nosso. A agenda de perseguição contra os cristãos e principalmente os evangélicos continua avançando no Brasil. Estão fazendo de tudo para calar a Igreja de Cristo e que os cristãos reservem as suas reuniões apenas nos templos, pois nas ruas é perturbação e intolerância religiosa. Aonde que falar de Jesus na rua é intolerância religiosa? Isso é exercício da liberdade de expressão. Cada um tem direito de expressar as suas crenças. Isso não é intolerância religiosa. Depois do governo da Bahia afirmar que a frase "você precisa de Jesus" é intolerância, desta vez o Ministério Público de Taubaté proibiu os professores de usarem expressões de cunho religioso nas escolas do município. Frases como Deus te abençoe, a oração do Pai Nosso ou qualquer música que tenha contexto cristão estão expressamente proibidas. Veja o que diz o texto. Após recomendação do Ministério Público, a Secretaria de Educação de Taubaté expediu uma circular em que orienta os professores da rede municipal a não utilizarem expressões de cunho religioso nas atividades escolares. Entre as medidas que devem ser evitadas estão, por exemplo, o uso de expressões como Deus te abençoe. Por isso que você tem que orar pelo Brasil. A Constituição Federal assegura para nós o direito de expressão. Agora, até a liberdade de falar Deus te abençoe, gente, é só Deus. É joelho no chão e oração. Vamos continuar. Pastor Marco Feliciano comentou: A paz, irmãos. Eu recebi uma notícia inacreditável vindo da linda cidade de Taubaté, no interior de São Paulo. A notícia diz que o Ministério Público da cidade recomendou que professores não usem expressões de cunho religioso nas salas de aula, expressões do tipo Deus te abençoe, que também não usem em salas de aula cantigas de cunho religioso e que também não orem em oração do Pai Nosso. Pergunto, que mal pode haver em um cumprimento de fé, em um louvor ou em uma oração, senhor promotor? Perguntar não ofende. Por que o nobre promotor não se preocupou em recomendar que em salas de aula alunos não usem drogas? Que em salas de aula alunos não usem de palavrões? Que em salas de aula não hajam brigas violentas? Por que não recomendou que músicas profanas que sexualizam nossas crianças sejam banidas das salas de aula? Por que não recomendou que os alunos respeitem os professores como seus verdadeiros mestres? O promotor de justiça Darlan Daltan Marques alegou coibir proselitismo religioso, ou seja, para que ninguém queira converter o outro à sua própria religião, como se isso acontecesse dentro de uma sala de aula partindo de um professor. Me poupe. E ele tomou essa decisão após receber uma denúncia anônima. Pois é, esse senhor promotor com certeza não recebeu nenhum voto para representar a sociedade em um assunto tão delicado como a fé. Ele ouviu um anônimo. Por que não ouviu os não anônimos do outro lado? Na qualidade de jurista, esse promotor deveria conhecer das leis do nosso país, que determina que ninguém se obriga a qualquer ato não previsto em lei anterior. Eu gostaria de pedir aos alunos, às mães e aos pais que fizessem denúncias ao Ministério Público aí de Taubaté quando professores ensinarem política enviesada para a esquerda ou para a direita na sala de aula, que denunciassem quando algum professor ensinasse a maldita ideologia de gênero aos seus filhos. E aí sim, nós veríamos qual seria a reação do nobre promotor. Onde estão os vereadores cristãos da cidade de Taubaté? Vossas Excelências receberam um mandato pelo voto popular para representarem a população. Por que não representam ao Ministério Público contra esse promotor por abuso de autoridade e usurpação da função de legislar? Façam uma audiência pública, se movam, elaborem um projeto de lei se for preciso nesse sentido. Só não deixem acontecer aí em Taubaté, que já está acontecendo aqui em Brasília, onde o legislativo se curva diante do judiciário. Olha o que ele falou. Ele trouxe uma metáfora em que o poder legislativo se curva ao poder judiciário.
Se você estudar direito, você vai entender a história dos 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. E cada um, dentro desse ciclo político, tem a sua autonomia e a sua dependência. Então, quando a gente vê uma situação da qual um poder está se encurvando ao outro e tira a autonomia daquele poder, nós estamos vivendo o quê? Será que é democracia? Será que o direito de expressão assegurado na Constituição Federal está sendo observado? Desde quando falar Deus te abençoe para as pessoas, desde quando falar de Jesus para as pessoas é intolerância religiosa? Eu assino embaixo o que o pastor Marco Feliciano falou. E isso não ataca somente os cristãos evangélicos, ataca também cristãos católicos. Quantas pessoas, gente, que eu conheço que são católicos que falam Deus te abençoe na rua? Quantos católicos também falam de Jesus nas ruas? Nós temos que orar para que Deus dê sabedoria para as autoridades competentes que entendem do evangelho poderem se posicionar. E Deus realmente guardar o Brasil do que está por vir. Vamos continuar. Do judiciário. Representem o povo de Taubaté, porque eles merecem. Mas não se espante, meus irmãos, pois tudo isso que estamos vendo acontecer é o cumprimento da santa palavra de Deus, quando diz em Mateus capítulo 24, versículo 9, então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. A igreja vai viver um momento extraordinário. Você sabe por quê? Porque vão persegui-la. Porque vão nos impedir de falar de Jesus. Porque não vai caber mais crente misturado com cristão. O anjo vem para tirar o joio do meio do trigo. A seleção está sendo estabelecida. Essa é a grande verdade. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Olha, e quando eu vi esse vídeo, eu falei, eu tenho que fazer um react, porque eu amo falar de Jesus. Por que não? Eu não posso lutar pelos direitos espirituais. É um direito espiritual. É um direito de cada ser humano o livre-arbítrio. É o direito de cada ser humano optar em conhecer Jesus. E a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Como que as pessoas vão crer em Jesus se um dia nós formos impedidos de pregar o Evangelho de Cristo, de falar do amor de Jesus? Domingo agora, eu estava conversando com uma missionária da minha igreja e ela disse que ela veio da Itália. Ela ficou 5 anos fazendo a obra de Deus na Itália. E eu comentei, como que é o Evangelho na Itália? Sabe o que ela me disse? Ela falou assim, olha, lá na Itália não pode falar de Jesus, não pode evangelizar. Eu, como assim? Eu amo falar de Jesus, eu amo evangelizar. E ela falou, não, na Itália você não pode falar de Jesus, não pode fazer evangelismo. É considerado crime, que fere a lei daquele país e prende a pessoa. Ainda falei para meu esposo e minha sogra, eu falei, que bom que eu estou no Brasil, porque eu tenho liberdade de expressão, eu posso falar de Jesus. Olha isso, gente, que está para vir para o Brasil, que nós possamos orar. Orem, orem, porque nós precisamos orar, gente. A coisa está muito séria. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. E lembra-se o que fala na palavra de Deus. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde ele quer. Podem ter borbulho, podem ter diz que me diz, podem ter projetos de lei, mas é Deus o supremo juiz. E é ele que sempre terá o controle de tudo em suas mãos. Compartilhe muito esse vídeo e me ajude a levar Jesus para o máximo de pessoas. Deus te abençoe.